Olá, turma do Compreendendo Direito. Aqui quem fala é o Jefferson dos Santos e hoje daremos início ao nosso podcast, no qual seguiremos o mesmo objetivo do nosso blog, que é o de compartilhar conhecimento teórico e prático da atividade jurídica, só que agora também no formato de áudio para que você possa escutar onde quiser. Nós analisaremos junto a convidados especialistas diversos temas jurídicos importantíssimos na atualidade. E para dar início ao nosso podcast, teremos como nossa primeira convidada a brilhante doutora Juliana Silveira Mota Sena, mestre em Direito e Gestão de Conflitos, pós-graduada em Direito Processual Civil, graduada em Direito, todos pela Universidade de Fortaleza, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, titular da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte, diretora da Escola Superior do Ministério Público, no núcleo de Juazeiro do Norte, foi procuradora judicial do município de Recife e lecionou no curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão e na Faculdade Paraíso. Bom dia, doutora. Como a senhora está? Bom dia, Jefferson. Tudo bem, graças a Deus. E com vocês? Tudo ótimo, doutora. Doutor, o assunto que nós trataremos hoje é o acordo não persecução penal, tema que é de suma importância na atualidade do processo penal, tanto que foi objeto da tese de mestrado da doutora e o primeiro tema abordado por mim em nosso blog. Exatamente. A gente tratou desse assunto na minha dissertação do mestrado, que foi apresentada em junho de 2018, antes mesmo das alterações legislativas, e com base na resolução 181 do CNMP. Sobre esse tema, persistem ainda diversas dúvidas, especialmente quanto à sua aplicação prática, por ser tanto um instituto novo, criado em 2017, e que passou por uma inovação legislativa recente, no conhecido pacote anticrime. Doutora, eu elenquei algumas dúvidas que eu tenho, inclusive que alguns leitores do blog também tiveram, para que a senhora pudesse esclarecer. Mas antes dessas perguntas, a senhora poderia explicar brevemente o que seria o acordo de não persecução penal? Sim. O acordo de não persecução penal, ele tem inspiração no direito anglo-saxônico, no direito americano, no direito europeu, ou seja, ele extraiu algumas das nuances de institutos de convenção que havia nesses direitos e nós nos apoderamos de um momento nosso, né, de um instituto nosso. Ele se trata de uma possibilidade de realização de acordo entre o órgão acusador e a pessoa cometedora de um delito com características específicas, no nosso caso, delitos que não sejam cometidos com violência ou grave ameaça e cuja pena mínima seja inferior inferior a 4 anos. A gente fala de pena mínima, então tem que ter atenção em relação a esse parâmetro. Então, se faz um acordo entre as partes processuais, antes mesmo de início de um processo, para que nesse acordo a parte acusada se submeta a determinadas medidas restritivas que, se cumpridas, promoverão a extinção não é nem extinção da punibilidade, promoverão a desnecessidade de início de uma persecução penal. Seria uma falta de interesse de agir do Estado por já ter sido cumpridas as medidas que, ao final, no caso de algum processo judicial, iriam ser aplicadas. Entendi, doutora. Agora, passando para nossas perguntas, sempre que nós temos uma inovação jurídica do Instituto Despenalizante, como é, por exemplo, a suspensão condicional do processo, nasce aquela discussão doutrinária de que se trata ou de um direito subjetivo do investigado ou de um poder-dever do Ministério Público, uma discricionalidade motivada do MP. Qual é a sua opinião sobre a natureza jurídica do ANPP? O acordo de não persecução penal, inclusive eu já defendia isso na minha dissertação, é um direito subjetivo do investigado. Caso o promotor de justiça não queira apresentar esse acordo, o investigado pode instar o Procurador-Geral de Justiça a realizá-lo. É um direito do investigado fazê-lo. O promotor, mesmo que se não quiser aplicar o instituto, mesmo que de forma motivada, ele não pode utilizar critérios de caráter discricionário, ou seja, de acordo com sua conveniência, sua oportunidade. Ele tem que se vincular àquilo que está exposto na lei.
ou seja, é um direito vinculado, e nesse contexto se trata então se transforma, na minha opinião, em um direito subjetivo do investigado. Não há como o promotor querer fazer ou não. Ele pode, de acordo com os critérios estabelecidos legalmente, aplicar ou não o instituto, mas não utilizar sua conveniência e oportunidade motivada para realizá-lo, para aplicá-lo. Entendi, doutora. Passando para a próxima, eh, como a senhora falou, o ANPP, ele trata dos crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Todavia, no anteprojeto do pacote anticrime, era prevista a aplicação do ANPP para crimes com pena máxima inferior a 4 anos. A senhora entende que essa alteração foi acertada? É assim, eu entendo que ela foi acertada no seguinte paradigma, ela ampliou substancialmente o âmbito de implementação do Instituto do Acordo Não Persecução Penal. Se nós estivéssemos tratando apenas de crimes cuja pena máxima fosse 4 anos, a incidência desse instituto seria mínima, considerando que nós temos um parâmetro que seria de 2 a 4 anos, porque os crimes menores de que 2 anos, eles estariam sujeitos também a outras medidas diversionistas aplicadas pela Lei 9099, que é a Lei de Juizados Especiais. Então, nós teríamos um parâmetro de incidência muito curto, com restrições relacionadas ao contexto de realização desses acordos, e não teria muita incidência. Então, na realidade, quando você amplia a pena mínima, você permite que crimes cuja pena seja excessivamente elevadas em razão da data em que nosso texto legal foi promulgado, que eles sejam atingidos pelo acordo. Eu vou dar um exemplo. O crime de furto, por exemplo, ele tem uma pena máxima de 5 anos. Ele não poderia, aliás, é 4 anos, mas vamos ver outro crime para. Na verdade, a pena do crime de furto é uma pena desproporcional, o que eu quero dizer é isso. É uma pena desproporcional, porque ele foi inserido no Código desde o Código de 1939, salvo engano, o Código Penal, e cuja momento de sua incidência era um momento em que se dava mais valor ao patrimônio do que à vida. A maior pena do Código Penal é de um crime contra o patrimônio, que atinge a vida. Então, na realidade, quando a gente amplia esse âmbito esse leque, a gente consegue observar que ele vai ter incidência em crimes que, de forma desproporcional, têm penas muito mais elevadas do que outros. Por exemplo, você ofender a integridade física de uma pessoa é punido de forma menos gravosa do que se você subtrair algum bem dela. O crime de lesão corporal, ele é punido menos gravemente do que o crime de furto, é isso que eu quero dizer. Então, quando você amplia esse leque, você consegue, junto com outros parâmetros, fazer uma incidência maior do acordo de não persecução penal. Na minha opinião, foi absolutamente acertada. A senhora mencionou algumas imposições que a legislação impõe para que seja submetido ao NPP. Por exemplo, não se tratar de crime com violência ou grave ameaça. Isso. Essas medidas estão no artigo 28A do CPP. Isso. Todavia, é sabido que na resolução 181 do 2017 do CNMP trazia diversas condições impeditivas da NPP, que foram suprimidas nesse artigo do Código Penal. Como, por exemplo, não ser admitido acordo na persecução penal, se caso o acordo para o cumprimento do acordo, o aguardo para o cumprimento do acordo, possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal. É uma regra que só apenas existe na resolução. Essa resolução continua vigente? Pode um membro do MP recusar o ANPP com base em uma restrição apenas da resolução? Na realidade, a resolução, ela está vigente, desde que ela não entre em conflito com o que a lei impõe.
Então, nessa hipótese de não poder ser realizado o acordo quando se incidir a prescrição, ela não terá mais validade. Por quê? Porque agora, não pelo artigo 28, mas com uma alteração realizada no artigo 107, 109, não me recordo ao certo, do Código Penal, o acordo não persecução penal, ele será a causa de suspensão da prescrição. Então, a prescrição ela não vai correr. Se ela não vai correr, a realização do acordo não vai impor a sua incidência. Não vai impor que, durante o cumprimento, a prescrição ocorra. Então, como serão normas conflitantes, nesse tocante, a resolução não terá mais vigência. E esse raciocínio deve ser repetido em todas as demais normas que, porventura, conflitarem. Então, os requisitos de acordo de não persecução estão na lei, e a lei é o Código de Processo Penal. Se a resolução trouxe algum plus ou algum requisito a mais, ela não poderá ser aplicada. O que nós poderemos servir de base é na motivação e na utilização dos critérios de, por exemplo, necessidade e de repressão e prevenção do crime, por exemplo. Então, aí você pode utilizar de forma justificada, como, por exemplo, no caso dos crimes hediondos. Quando a gente fala dos crimes hediondos que não estão abrangidos pelo Código de Processo Penal, mas estão na resolução, eu só posso justificar o não cumprimento dele se eu tiver uma justificativa legal e não uma justificativa discricionária, que volta à questão da primeira pergunta, certo? Então, a gente tem que, se a gente quiser não aplicar a resolução nos crimes hediondos de forma genérica, eu não vou estar tomando uma conduta, adotando uma conduta legal, porque a lei não fez essa restrição. Agora, se eu restringo para determinado fato concreto, com base numa situação concreta, e me atenho ao que a lei diz, aí sim eu posso fazê-lo. Entendi, doutora. Eu ia justamente perguntar sobre essa questão dos crimes hediondos. Porque eu já vi, eu acho que foi no kit do MP da Paraíba, que eles falaram, regulamentavam internamente para eles que os crimes hediondos não caberiam à NPP. E era com base na Isso, resolução. exato. Eles editaram uma norma com base na resolução de que não poderia caber. Na minha opinião, essa generalidade de não caber em todos os crimes hediondos, ela demonstra que o MP da Paraíba segue a linha de estudo de que o NPP é a discricionalidade motivada do MP, porque ele pode fazer de forma genérica uma restrição. Na minha opinião, não convém fazer isso de forma genérica, mas pode ser feito de forma motivada caso a caso. Não sei se me fiz compreender. Entendi, doutora, fez sim. Agora passando para a proposta em si do NPP. Verificando a presença dos requisitos do NPP. Quais são os procedimentos administrativos que o Ministério Público, internamente, realiza para dar provimento à pactuação? Bom, a gente recebendo o inquérito policial ou a peça de informação respectiva, em que se verifica a existência dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à implementação do acordo, a gente deve instaurar um procedimento interno, que a gente chama de notícia de fato, e deve intimar a parte para que a parte, no caso o acusado, se manifeste sobre o assente ou não da pactuação. A gente convida eles a comparecer ao Ministério Público e pergunta se eles têm interesse em firmar esse acordo conosco. Na hipótese deles confirmarem o interesse, a gente realiza uma audiência em que nós vamos negociar as medidas restritivas, dentre elas as medidas no caso, as penas de alternativas de prestação de serviço à comunidade ou de pena pecuniária,
somada ou não, cumulativamente ou não, a outra medida que o Ministério Público tenha interesse e que ache adequado ao fato em si, ou seja, a repressão do crime e a prevenção dele, e que deve ser, obviamente, por se tratar de negociação, aceita pela parte investigada. A gente faz essa audiência, nessa audiência também é realizada o acordo para a reparação do dano à vítima, e caso a vítima não haja estipulação desse dano que a vítima sofreu nos autos, a gente também chama internamente a vítima, através notifica ela a comparecer ao Ministério Público ou se manifestar de alguma forma sobre o dano que veio a sofrer, e após esse acordo, a gente remete esse acordo, que deve ser assinado por todas as partes. O acusado deve estar acompanhado, o investigado, no caso, que ele não vai ser acusado ainda, o investigado deve estar acompanhado de um advogado ou defensor público, e quando o termo estiver pronto, nós devemos remeter ao judiciário para que haja homologação. Após a homologação, o judiciário devolve ao MP e o Ministério Público remete ao juízo da execução, fazendo uma espécie de carta de guia, ou remetendo os autos por completo, caso não haja prejuízo ao processo inicial, para que haja, assim, o cumprimento e a fiscalização do cumprimento por parte do juiz da execução. Ao final, o Ministério Público pede a extinção da punibilidade. É um procedimento um pouco mais burocrático do que já estava estabelecido lá na resolução 181, mas é o critério que a lei escolheu, né, que o legislador escolheu e que nós temos que nos submeter a ele. Então, o Ministério Público faz um procedimento interno de convocação, no caso, a intimação das partes para comparecerem e se manifestarem, a vítima para estipular o quanto sofreu de prejuízo. Se a vítima for a coletividade, o Ministério Público pode ter elementos nos autos para fixar ou fazer algum procedimento para fixar esse valor, e chama o acusado, no caso investigado, o termo técnico é esse, estou até com um vício de linguagem falar acusado, mas é investigado, para que ele se manifeste pelo interesse ou não. Certo, doutora, compreendi. Na prática, como tem ocorrido as audiências em si de negociação do NPP? Assim, antes da pandemia, porque depois da pandemia deve ter alterado, né? Antes da pandemia, a gente chamava o investigado, na maioria das vezes, ele comparecia sem advogado, e aí nós convidávamos o defensor público para que naquele dia ele comparecesse, um dia fixado, por exemplo, às quintas-feiras, ele comparecesse, e todas as pessoas que eventualmente tivessem se apresentado na promotoria sem advogado, seriam assistidas por ele. E aí, fazendo um a um, nós fazemos as audiências. Eu, particularmente, sigo a resolução no que toca à necessidade de gravação dessa audiência. Eu gravo toda a audiência, a negociação em si, e ao final remeto ao judiciário um CD contendo, um DVD no caso, contendo essa gravação, para provar que a pessoa fez aquele acordo de forma voluntária, não houve nenhum tipo de manipulação, nem dos termos convencionados, nem mesmo do convencimento dele. Então, o defensor ou o advogado compareciam, é uma negociação livre, certo? A audiência embora tenha as formalidades legais, ela é bem informal, porque o promotor de justiça, para que ele faça uma negociação de igual para igual, ele tem que se despir daquela característica de promotor, de órgão acusador, para que não haja nenhum tipo de intimidação do investigado e que ele não se sinta de nenhuma forma coagido a realizar aquele acordo. Então, na realidade, a gente se posiciona de igual para igual, dentre as possibilidades, e convenciona as medidas adversionistas dessa forma, de forma bem voluntária, né? Que a ideia realmente é que seja bem voluntária, que o investigado ele compreenda o que está sendo feito. Após a pandemia, quando iniciou o período de isolamento social, alguns ministérios públicos estão fazendo essa audiência de forma virtual. O Ministério Público do Estado do Ceará editou um ato interno, normatizando como é que seriam essas audiências virtuais. Na minha opinião, embora haja a necessidade de uma resposta
imediata ou num curto prazo dos delitos que estão sendo investigados e que deveriam ser processados, a despeito de tudo isso, a gente precisa entender que as pessoas não podem sair de casa. Então, como as pessoas não podem sair de casa, como elas prestariam serviço à comunidade? E se elas não podem sair de casa e provavelmente não, ou algumas, ou a maior parte delas não estão recebendo renda, como elas vão fazer essa prestação pecuniária? Então, eu acredito que se torna um instrumento inócuo. Eu não posso fazer, eu posso fazer até audiência, mas eu não posso cumprir. Então, acaba que a gente pode adiantar alguns passos, é verdade, até mesmo a audiência que o juiz confirma a ocorrência desse acordo que deve existir, que é uma alteração, não havia na resolução, mas o cumprimento em si ele está prejudicado por questões de restrição de isolamento social, né. Mas é dessa forma, as 2 formas, né, antes e depois. Dentre esses acordos que a senhora já fez, existe algum caso inusitado que a senhora queira e possa comentar? A gente fez eu já fiz alguns antes da resolução e após a resolução. Após a resolução, o que a gente encontrou de novidade após a resolução não, desculpe, após as alterações do pacote anticrime, o que a gente encontrou de novidade foi o crime de estelionato, que anteriormente a gente fazia bastante, e ele tem uma peculiaridade, ele tinha uma peculiaridade, que se a vítima fizesse o pagamento antes da apresentação da denúncia, ele extinguia a punibilidade, então, na realidade, impedia, não é nem extinguia a punibilidade, impedia o início da ação, porque não havia justa causa para isso. Então, em algumas audiências, a gente acabava fazendo um acordo. A vítima tinha o seu direito reparado e acabava perdendo o sentido. O Estado perdia o interesse de agir nesses casos, então nós não realizávamos os acordos. E agora, a gente tem a alteração de que a vítima tem que representar a ação penal agora do crime de estelionato, é a ação penal condicionada à representação. Então, alguns casos a gente chamava a vítima, os casos eram mais antigos, bem antigos, e acaba que a vítima não manifestava interesse, a gente não firmava o acordo por conta desse impeditivo, a ausência de condição de procedibilidade. E aí, nos casos que nós pactuamos, eu particularmente acabo pegando, uma característica que o investigado tem, que o pactuante tem, e utilizando aquela característica de forma positiva. Então, por exemplo, a gente teve professores que tiveram que falar sobre o crime que cometeram, sem dizer que estavam realizando isso a título de acordo de uma persecução penal em escolas e entidades públicas, apresentavam um planejamento para a gente, um planejamento para a gente de submissão dessa condicionante, dessa modalidade de pena alternativa. Eles apresentavam para a gente um cronograma de atividades, um plano de aula mesmo, como se fosse, e tinham que ir nas escolas apresentar, por exemplo, um crime de embriaguez ao volante. Por que que a embriaguez ao volante ela é nociva para a coletividade em geral? Então foi bem interessante. Outra coisa, minha promotoria ela atua nos crimes de trânsito, né, então eu tenho muito embriaguez ao volante, os exemplos que eu vou te dar, a maior parte deles gira em torno desse crime. Então a gente teve também um crime, um pactuante que era radialista e apresentou algumas entradas no programa dele e falando sobre a nocividade do acordo, se beber não dirija, quais eram as consequências, e apresentou também um caráter bem educativo. Além da prevenção ou da repressão ao crime, a gente precisa pensar na prevenção. Então esse caráter educativo, ele é bem interessante, né, pra construção do não só para a construção do conselho, mas para construção da resolutividade em geral, né, para aquele crime não acontecer mais, para a gente formar uma correntinha do bem, não apenas naquela pessoa, naquele investigado, mas de todas as pessoas que podiam ser alcançadas e que puderam ser alcançadas com esse cumprimento de medida ajustada. Doutor, é inclusive por isso que o legislador optou por manter uma condição imposta pelo Ministério Público na lei, né? Que tinha na resolução, e eles Isso. mantiveram que o Ministério Público poderia firmar alguma medida, né? Alguma pena que seria o próprio Ministério Público que entenderia. É incrível como é possível fazer esse caráter educativo numa pena, né?
que se fosse um caso de simples prisão, não ocorreria. Isso. E quando a pessoa, a gente tem um pouco de nuance de justiça restaurativa, né, quando a pessoa participa da construção da pena dela, né, da punição dela, e ela tem uma voluntariedade, aquilo dali, tira o caráter coativo, tira o caráter, cogente da medida, a imperatividade do Estado, a pessoa acaba tendo mais vontade de cumprir, né, ela se sente participativa daquele processo de punição. Então acho bem mais interessante, eu acho que o legislador acertou nesse tocante. Certo, doutora. Agora, quanto à homologação, a senhora falou que na resolução anteriormente não tinha a necessidade da homologação pelo juiz. Como Uhum. tem funcionado essas audiências de homologação? Eu confesso para ti que eu particularmente não participei de nenhuma audiência de homologação, certo? Todas as acordos que eu fiz, eu remeti e não deu tempo, até que eu entrasse de licença, eu estou de licença maternidade, até que eu entrasse de licença ou até que a pandemia se iniciasse, eu ter ciência da ocorrência dessa audiência. Pela lei, não há necessidade de participação do Ministério Público, exatamente porque essa audiência ela visa verificar se houve algum tipo de coação do MP para realizar esse acordo. Então, eu vou ficar te devendo essa resposta, porque eu realmente não estou, por dentro de como elas estão acontecendo, se durante a pandemia elas ocorreram ou não, e eu realmente não vou conseguir te responder, infelizmente. Entendi, doutora, mas a senhora só em falar que o Ministério Público não é obrigado a estar nessa audiência, né, já que é para ver mais o controle judicial do caso, né? Exatamente. Ter o controle do juiz, saber que não foi uma imposição do Ministério Público. Isso. É um instituto muito novo, então todas as situações vão sendo construídas e a gente vai apresentando respostas, tentando interpretar o que o legislador quis. Então essa questão da não participação do Ministério Público, ela está muito evidente, porque há realiza há o a nece a o fim daquela lei, né, e não há nenhum tipo de termo que faça a gente crê que o Ministério Público vai participar. No entanto, vários colegas e vários ministérios públicos dizem que o Ministério Público tem sim que participar. Então, assim, é uma discussão nova que não se solidificou ainda, não há nenhuma análise do Tribunal Superior sobre isso. Então a gente imagina que não vá participar, imagina que não seja necessário, mas, nós não sabemos como é que a jurisprudência vai se comportar, como é que os tribunais irão se comportar. É a mesma coisa da realização do NPP em sede de audiência de custódia, né, porque na audiência de custódia, a resolução dizia que poderia ser feito nela, mas a audiência de custódia dizia, pela resolução do CNJ, que nela não se trataria de mérito. Então como é que a gente ia construir? Sai da sala todo mundo, entra na sala só sai da sala do juiz, fica só o MP e o investigado, quer realizar o acordo, faz o acordo, agora chama o juiz, sai o promotor e faz só o juiz e o investigado vão falar se o promotor coagiu e depois homologa. Então, assim, a gente tenta transformar isso em uma coisa mais célere, mas algumas imposições legais podem impedir. Vamos construindo as soluções, né, para Sim, essas. doutora. Nesse caso da ocorrência da homologação, teria alguma. O que faria o ANPP não ser homologado pelo juiz? Por exemplo, a não incidência dele, o Ministério Público não analisou algum requisito que fazia com que objetivamente ele não se aplicasse. O investigado pode ser reincidente, ele pode ter, o juiz pode entender que não cabe objetivamente, mas principalmente a questão da voluntariedade, né, de o investigado querer realmente ter realizado aquele acordo. E dos requisitos legais serem observados. Por exemplo, um acordo firmado sem o advogado, sem a presença de um advogado, ou o investigado dizer que foi coagido a realizar aquele acordo, ou então o crime em si não admitir o instituto, alguma circunstância nova que impede a aplicação, quaisquer dessas circunstâncias podem impor a não homologação por parte do juiz. Entendi, doutora. A senhora pode me tirar uma rápida dúvida que surgiu agora? Posso, claro, se eu souber. Vamos dizer que
existem os crimes contra a segurança nacional. Uhum, O crime com a menor pena é de 3 a 12 anos. uhum, Teoricamente, caberia a NPP, se a pessoa tivesse os demais requisitos, sim. porque não tem violência nem grave ameaça. Seria contra a pessoa, né, no caso. Uhum. A senhora acha que caberia a NPP nesse caso? É, abstratamente, sim. O que é que eu posso dizer que não cabe? Eu posso motivar na prevenção e repressão do crime. A medida ela tem que ser suficiente e adequada pelo texto legal. E aí, ao analisar esse crime, o Ministério Público pode entender que o acordo de não persecução penal, ele não é suficiente e adequado, por exemplo, para a prevenção social do crime, e justificar isso. Porque eu posso dizer, esse crime ele teve uma repercussão muito grande, a realização de um acordo nesse caso, ela não vai se valer para o fim que é necessário. Então eu posso sim, motivadamente, dizer que não cabe, e o juiz entende realmente que não cabe, Entendi, doutora. dentro do caso concreto, né, aquela história que a gente falou do crime hediondo, todos os crimes hediondos não cabem. Não é isso, o crime em si, o fato em si, ele é tão grave que não cabe. Por quê? Porque para prevenir a ocorrência de novos delitos como esse, eu preciso punir de forma adequada, e assim sucessivamente. Agora, tratando de outra alteração legislativa, a competência para a fiscalização da execução do ANPP deve ficar a cargo do juiz das garantias, do juiz da execução ou do Ministério Público, porque na resolução falava que era do Ministério Público. Isso, É, durante a discussão legislativa, ficaram em dúvida se seria o juiz da execução ou o juiz das garantias. E ficou na lei que seria o juiz das execuções. isso. Na percepção da senhora, qual seria o mais apto para essa fiscalização? Na minha opinião, o próprio juiz que homologou. Mas, como foi feito pelo juiz que seria o juiz da garantia, né. Mas, no caso, vai ser o juiz da execução por imposição legal, né. Lembrando que o juiz de garantia está suspenso, tem sua incidência legal suspensa, por força de decisão no STF, então fica o juiz da execução. Mais por imposição legal do que propriamente por lógica, né. Eu acho que se a coisa realmente fosse dentro de um parâmetro ideal, é o Ministério Público que deveria fiscalizar, né, porque tudo vai ser ele que vai fazer, ele vai ajustar a medida, vai pedir a homologação, depois ele vai ter que fiscalizar mesmo que indiretamente, vai ele ter que pedir o descumprimento, anunciar o descumprimento e ele pedir a revogação, então acho que ficou uma coisa muito burocrática, né, mas pelo que a lei diz, é juiz da execução mesmo. Entendi, doutora. Existe alguma consequência danosa dessa escolha do legislador de ser o juiz das execuções para a fiscalização da NPP? É como eu disse para vocês agora, eu acredito que isso tornou a coisa muito mais burocrática. Eu acabei jogando na mesma vala, entenda a palavra vala, no mesmo, dando o mesmo tratamento às medidas adversionistas, às medidas restritivas, às medidas decorrentes de sentença condenatória. Então eu acho que acabou perdendo um pouco o sentido do instituto. Na minha opinião, o Ministério Público seria o mais adequado, né, porque é um procedimento extrajudicial que se judicializa apenas no cumprimento. Então, na minha opinião, ele acabou, deixando a coisa mais burocrática desnecessariamente. Entendi, doutora. Agora, uma dúvida que acho que é a mais comum entre as pessoas que vão de fato atuar no NPP, que é na fase de cumprimento, e o seu Uhum, descumprimento, no caso. É um caso de descumprimento parcial da NPP, onde o investigado havia firmado a condição de prestação de serviço por um determinado período. Ele cumpriu apenas parcialmente essa condição, sendo denunciado pelo MP e condenado também à prestação de serviços. A minha pergunta é se ele pode pedir a detração desse período que ele cumpriu parcialmente no NPP em sua pena judicial. Poder pedir, ele pode. Ser concedido, na minha opinião, não. A natureza jurídica de uma medida diversionista e de uma pena é completamente diferente. Se ele não cumpriu aquela medida, e aí
foi penalizado. Aí depois ele tem que iniciar o cumprimento da pena que foi imposta pelo Estado, sem nenhum tipo de detração. A detração nas penas de prisão ocorre porque foi imposto pela lei, foi imposto pelo Estado, pelo juiz, de forma antecedente. Mas no caso de uma medida diversionista que foi ajustada entre o Ministério Público e o investigado, entendo eu que não é caso de detração, na hipótese de descumprimento e hipótese futura de condenação. Não cabe, exatamente pelo caráter diferente, né, pela natureza jurídica diferente dos institutos, até pela própria essência do acordo de não persecução penal, que exige uma voluntariedade, a essência de da pena que é mais cogente, também foi imposto por órgãos diferentes. O Ministério Público que ajustou aquela medida inicial, o juiz que determinou a sanção. Agora eu acredito que o juiz pode utilizar na dosimetria da pena algum tipo de critério que tenha que repercuta na pena final, né, por conta do cumprimento ou início de cumprimento de alguma medida. Mas, na minha opinião, é mais nocivo ele ter iniciado não cumprido, injustificadamente, do que ele ter iniciado e não concluído. Ou não ter concluído, né? Não entendi, doutor. É interessante essa suposição da senhora de o próprio juiz entender por abater a pena, né, nesse caso. Isso, aí ele pode mesmo utilizar. Hum, Ou um critério para a dosimetria, realizar a dosimetria em si. entendi, doutora. Até porque nós temos o 387 do CPP, né, que fala que o juiz tem que se manifestar na sentença quando tiver alguma detração para fazer. Ele poderia Isso. fazer analogicamente isso, né, uma analogia nisso. Isso, e na hipótese de o juiz não tem que, na sentença condenatória, falar sobre a reparação de dano, na hipótese dela já ter sido feita, por exemplo, em sede de acordo de não persecução penal, ele também tem que se referir a isso. Então, existe uma série de situações que podem ocorrer, mas eu acho que fica mais a cargo do juiz do que propriamente ao pedido do investigado, que não vai ser condenado, no caso. Muito interessante, doutora. Outra coisa que aqui é mais um caso de analogia com os institutos que já existem. O membro do MP, ele deve requerer a justificativa do investigado sobre eventual descumprimento do NPP antes de propor a rescisão? Na minha opinião, sim, Jefferson, porque o que norteia todo o procedimento, seja judicial, extrajudicial, administrativo, é a questão da ampla defesa. Então, a pessoa só vai ter ampla defesa realmente respeitada se ela tiver condição de se defender. Então, de repente, a situação aconteceu e, por ignorância, por falta de oportunidade ou por qualquer outro motivo, o investigado não teve condição de justificar. Então, ele sendo instado a isso, comprovadamente, a rescisão fica mais legítima. Não há nenhum tipo de imposição legal quanto a isso, mas, no meu entender, é mais legítimo que seja feita dessa forma, respeitando o devido processo legal e que é norteado essencialmente pela ampla defesa, pelo respeito da ampla defesa. Se trata de uma garantia, de um direito, de uma prerrogativa de tudo, né, constitucional. Entendi, doutora. Isso é até exigido nas questões do juizado especial, né? Nesse lado é uma imposição legal, né? No juizado É. especial. No caso do juiz especial, do juiz da execução, já é uma praxe, né. Então eu acho que a gente pode, reproduzir esse procedimento, porque ele é o mais justo. E aí, querendo ou não, a gente está tentando implementar a justiça, né. Sim, doutora. Agora uma pergunta de um leitor, que ele me fez essa pergunta no blog, e eu esperei essa oportunidade para perguntar à senhora. Ele deu um exemplo prático. O Certo. investigado ele foi acordado que ele deveria restituir o dano, que ele deveria prestar serviços e as outras condições. Dentre essas Uhum. condições, ele foi condenado não, ele foi acordado que ele pagaria 12 parcelas de R$ 1.000. Certo. Ele pagou as 3 primeiras e Aham. deixou de pagar durante esses meses de pandemia, mas
vamos ignorar que ele não justificou ainda. Ele deixou de pagar a quarta, a quinta e a sexta. Aí na sétima, ele quis pagar a sétima e as atrasadas. O MP, o juiz das execuções, ele não avisou o MP, ele não certificou, no caso, que estava ocorrendo um descumprimento. Então, antes do MP se manifestar, ele poderia pagar o total fazendo uma justificativa, uma petição simples? Na minha opinião, sim. E a isso ele ainda justifica a boa-fé dele, né. Ele justifica a boa-fé porque ele parou de pagar num momento que sensível para todo mundo, e logo em seguida ele já recuperou aquele status financeiro dele e quis recuperar também o erro, entre aspas, 1000 aspas, né, a falta, né. Então eu acho que é absolutamente razoável que ele faça esse pagamento antecipado antes mesmo de haver qualquer tipo de certificação, de certidão sobre esse não cumprimento, assim como eu acho também que é adequado e é justo que se realize uma nova negociação, porque o status dele mudou, né, é uma situação nova, completamente nova. Vamos supor que essa pessoa tenha perdido o emprego, então ela vai justificar que não está cumprindo porque perdeu o emprego e pedir o ajuste de novas medidas diferentes, ou um prazo maior para o cumprimento desse pagamento. Eu, Juliana, entendo que isso seja absolutamente razoável, absolutamente razoável, Sempre prezando pela razoabilidade, né, doutora? sempre. E porque a razoabilidade ela está absolutamente ligada à justiça, né. A gente não pode Exatamente. se distanciar daquilo que é lógico, daquilo que todo mundo está enxergando e da realidade em si, né. E nós estamos falando de um procedimento da justiça negociada, né, que preza ainda mais por esses institutos, né? Exatamente. A gente tem a gente tem que realmente, se aproximar dos critérios de convenção, né. Então os meus motivos, eles não podem se sobrepor aos motivos dos outros. Eu não posso impor nada, né, não estou naquela condição de órgão acusador, eu estou fazendo a negociação, né. Exatamente, doutora. Doutora, com isso nós concluímos as perguntas que eu tinha elencado. A senhora tem algum ponto que a senhora queira levantar, que a senhora acha importante no NPP que eu não comentei aqui? Não, Jefferson, acho que você esgotou todas as perguntas, todos os assuntos. Quero só conclamar as pessoas a estudar esse instituto e visualizar ele com outros olhos, né, entender que a gente vive uma fase nova no direito penal, uma fase que a gente pode negociar realmente e aplicar na prática o princípio da intervenção mínima, né. O Estado deve se ocupar daquilo que realmente interessa, né. Nosso Código Penal é muito antigo, então a gente dar valor dar valor a coisas, a a bens jurídicos de formas desproporcionais. Então, esse instituto ele pode vir, dar uma equilibrada nessa desproporção, né. Então, eu acho que é um instituto novo, engatinhando ainda, talvez nem engatinhando ainda, mas que tem tudo para promover uma mudança no direito penal brasileiro. Certo, doutora. Doutora Juliana, muito obrigado por ter se disponibilizado a ser nossa primeira convidada. São atitudes como a da senhora, que mostram que nós temos grandes profissionais, principalmente o direito caririense, na comunidade jurídica do Cariri. A senhora é um expoente no tema, e foi uma honra ter a presença da senhora aqui com a gente no nosso primeiro podcast. Obrigada, Jefferson. Eu é que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema que é muito caro a mim. Muito obrigada e absolutamente estou à disposição. O que precisar é só nos procurar. Muito obrigada, viu, pela oportunidade.